professoras mais queridas da nossa escola, Helena Tanuri, que vai compartilhar com a gente sobre a arte na adoração. Deus te abençoe, Helena, te dê ousadia, toda a liberdade, você é muito amada. Bem-vinda nesse púlpito. Obrigada, minha linda. Amém, aleluia. Pode ir, Ana? Pode ir? Então vou. É muito bom estar com vocês. Muito, muito bom. Dá 1000 borboletas no estômago. Uma coisa é subir aqui em cima para dar recado, né? Molecagem é comigo mesmo. Mas entregar uma palavra do Senhor é responsa. Então eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor não subir comigo, não deixa eu ir não. Eu prefiro quebrar o pé do que subir na plataforma e ser maldição na vida dos meus irmãos, ser pedra de tropeço. E eu estou falando sério, gente. Então, se Ele me trouxe até aqui com os 2 pés inteiros, eu creio que Ele vai fazer o que só Ele pode. Amém? Bem, nós vamos falar um pouco sobre a arte. Arte. Às vezes essa questão incomoda um pouco as pessoas, né? E falar sobre arte é um campo complicado. Não se preocupe não, gente, vocês são os meus ajudantes, né? Então faz tudo. Vamos, Ana? Nós estamos indo. Então, as malas já estão prontas. E a arte, antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês que a arte vem de Deus. A arte é de Deus. O grande, principal artista. Ele é o primeiro. Ele criou as cores, os sabores, os ritmos, todos eles. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Imagine, por exemplo, pessoal, se no mundo só existisse amarelo. O céu amarelo, o sol amarelo, as nuvens amarelas. Só estou no âmbito do céu. Imagine que monotonia. Imagine só um ritmo. Só ia ter samba no Brasil. No Brasil não, no mundo, no planeta. Só pagode. Ou no planeta só ia ter Hillsong. Estão pensando assim agora, depois da mensagem eu quero ouvir isso de novo. Por que vocês fizeram? Porque às vezes é mais fácil nós olharmos o que está dando certo e repetirmos. A igreja tem que fazer o que é certo e não o que dá certo. Hillsong é um grupo de Deus, recebeu uma unção do Senhor que tem impactado o planeta. Mas Deus também derramou a mesma unção sobre a sua vida, sobre a sua, 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 sobre a sua. Então, a arte vem de Deus. Mas nós cristãos, no nosso zelo, né, na nossa vontade de acertar, na nossa vontade de fazer o que é certo, durante muitos anos dentro das nossas igrejas, temendo ferir a santidade de Deus, nós entregamos a Satanás as chaves das artes. Ele é atrevido, né? A gente não precisa nem de entregar para ele, ele vai lá e rouba. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele fez isso com o sexo, por exemplo. Quem criou o sexo? Foi o diabo? Não, foi Deus. Mas ao longo dos anos a gente tem assistido como o sexo tem sido instrumento nas mãos do diabo para trazer todo tipo de impureza, de pecado, de separação de Deus. Mas quem criou o sexo foi Deus. Para ser fonte de alegria, de prazer. Para fazer filhos lindos nascerem, crescerem. O sexo é uma dádiva de Deus. Mas o diabo colocou as patas dele em cima e deturpou.
E fez a mesma coisa com as artes. Por que Satanás fez isso com as artes? Porque as artes são um instrumento poderoso para comunicar Deus à humanidade perdida. Por isso não é interesse de Satanás que os cristãos cantem, toquem, dancem, pintem, sejam escultores, arquitetos, fotógrafos, cinegrafistas, editores dos programas, autores, roteiristas, poetas. Que isso, Helena? Tem isso tudo? Tem isso tudo e muito mais. Por que nós, como igreja, pensamos tão acanhadamente que só a música é a linguagem para manifestarmos adoração a Deus? A música é uma das ferramentas. Existe uma diversidade de ferramentas esquecidas. Por quê? Nós ouvimos desde pequeninos, pelo menos eu ouvia. Bateria é do diabo. Samba é do diabo. Dançar? Misericórdia, queima ela. Mas eu não estou aqui jogando pedras na igreja, não. Eu amo a igreja do Senhor. Eu estou aqui dizendo que no nosso excesso de zelo e na nossa busca pela espiritualidade, nós caímos naquela questão que o pastor Gustavo discutiu conosco ontem, na religião. Quantos estavam aqui ontem pela manhã? Então vocês sabem o que eu estou falando, né? No intuito de agradar a Deus, a gente acaba servindo a religião. E aí a gente, com a nossa boca profética, porque somos igreja, declaramos: é do diabo. Mas a minha Bíblia não diz isso, não. A minha Bíblia, vamos lá, a arte, que a Bíblia diz sobre a arte, né, sobre os artistas. A Bíblia em si é uma obra de arte. A Bíblia em si. Pega o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares. São livros ricos em poesia sofisticada. Não é qualquer poesia não, gente. Poesia sofisticada, de bom gosto. As parábolas de Jesus, por exemplo, elas vêm carregadas de carga teatral. Um contador de histórias. Como nós precisamos de contadores de histórias nas nossas igrejas? Uma das coisas que mais me realizou, eu como professora dessa matéria, Arte na Adoração, tinha uma aluna que entrou no curso porque ela queria cantar e tocar, como a maioria. Porque não, Deus quer que eu canto, eu toco. Se eu não canto nem toco, eu não sou adorador. Ou então, se eu não canto e não toco, Deus me escolheu. Vou para a intercessão. Misericórdia! Ou então, infelizmente, gente, muita gente fala assim: vem trabalhar no Ministério Infantil. Você canta? Não. Você toca? Não. Faz teatro? Não. Ah, então vai trabalhar no Ministério Infantil. Peraí, gente. Nossas crianças precisam de ministração de qualidade. Gente boa. Gente boa ministrando para as crianças. Gente que toca, canta, faz tudo, sapateia. Então a Bíblia é esse instrumento, né? As parábolas de Jesus cheias de carga teatral, para ficar na memória. Ele podia falar a história já direto ao ponto, cruamente. Mas não, ele ilustrava com histórias, com as parábolas. E até hoje elas são usadas para representação artística. Não é assim? Jesus artista. Outra questão é as artes visuais. Helena, você está falando bobagem. Não, abre aí em Êxodo 31. Êxodo 31. As artes visuais tiveram um papel importantíssimo na construção do tabernáculo.
E foi Deus que passou as orientações. Então, mais uma prova na Bíblia que Deus é um grande, o maior de todos, artista. Êxodo capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar de holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Deus chamou artistas para a construção do tabernáculo. Artistas no melhor sentido dessa palavra. Muitas vezes a igreja tem usado essa palavra como pejorativa. Aqueles tipos artistas. É o grupo de artistas. Sempre tem problema nos grupos de artistas. Ou então, não, fulano é artista, não, ele é um adorador. É um artista, gente. Vamos resgatar essa palavra. É um artista porque Deus é artista. Faz arte, produz algo que atinge você, que atinge a sua emoção, que toca a sua sensibilidade. Isso que significa artista. Um fazedor de arte. Muito bem. Então tá aí a prova, ó. E se você for lendo os detalhes, ele vai falando, o autor vai relatando tudo de como Deus contou com os artistas. Então, às vezes você costura e fala assim: mas isso, como é que eu vou adorar a Deus costurando? Se não tivesse uma artista costureira chamada Luciana Fortunata, minha amiga, eu não estaria com esse vestido rosa pink, discretíssimo. Ela é uma artista que colocou a sua habilidade a favor do reino. Ela não veste só a mim, ela vestiu a Ana Paula para várias gravações, tão preciosa, a Lu. Você tem um dom, não se preocupe, ele é de Deus. Gente, a música a gente nem precisa de falar, né? A música está no nosso sangue, nos nossos cultos. É a expressão artística com a qual nós mais nos relacionamos. E às vezes por isso mesmo, ela é tão forte no meio do culto, que às vezes parece que as outras não são importantes. Mas isso não é verdade. A música está na Bíblia, está nos Salmos, há várias histórias na Bíblia recheadas de música. E pela curiosidade, a palavra selá, sabe aquela palavra selá que aparece nos livros de Salmos várias vezes? Acredita-se que, algumas pessoas estudiosas da Bíblia acreditam que essa palavra selá se referia à música instrumental, ao interlúdio instrumental entre as partes cantadas. Então, a música instrumental também é de Deus, tá, gente? Amém, Sérgio? Amém? Sem palavras? Vários instrumentos musicais são mencionados na Bíblia, né? Flauta, lira, harpa, trombetas, instrumentos de percussão, instrumentos de corda. A dança também, nós podemos conferir no Salmo 149, 3. Nós podemos conferir no Salmo 154. Nós vamos abrir todos os textos que eu vou citar, mas se você quiser anotar, pode anotar para você conferir depois. A dança de Deus, tá? E a história mais famosa que nós conhecemos, né? Miriam conduziu as mulheres dançando na presença de Deus. É maravilha.
Êxodo 15, 20 relata essa experiência de Miriam. Davi dançou quando trouxeram a arca de volta a Jerusalém. Pastor Yara ontem também falou sobre isso, né? A mulher dele ficou lá ridicularizando. Muitas vezes nós temos umas Mical de plantão aí na igreja, né? Elas sempre estão por aí. Vamos amar as Micaus. Deixa que Deus se acerte com elas. Que ridículo. Que mico. Aquela dança não é de Deus não, hein? Se você suspeita que aquela dança não é de Deus, ora que o Espírito Santo trabalha, convence. Não fala não. Não fala não, que quanto mais a gente fala, mais temos chances de errar. Então, se você tem sido Mical, para que você não fique estéril, para que você produza frutos, fale menos, fale o que edifica. Amém? Então, tá lá, se você quer conferir essa experiência de Davi dançando ousadamente, celebrando a Deus. E ele, olha que ele era o rei, hein? Imagina o pastor Márcio dançando aqui. Pois é. Se você quer conferir essa história, está em 2 Samuel 6, 14 e 15 versículos específicos. Então leia a Bíblia, gente. Porque lendo a Bíblia, a gente sabe o que nós podemos, o que nós temos. Por isso que às vezes você tem aquela preguiça de ler a Bíblia. E o diabo ajuda bastante a sua preguiça natural. Porque não interessa a ele que você conheça as armas que Deus disponibilizou para você. Porém, gente, a arte só pode produzir transformação se for produzida no poder e na unção do Espírito Santo. Todo dom perfeito vem de Deus. Então, se o Chico Buarque compõe músicas lindas, veio de Deus o dom. Não é o diabo que deu para ele, não. Outros tantos cantores, eu podia citar aqui, cantores de música popular brasileira, cantores de fora do Brasil, pessoas excelentes, pessoas criativas, poetas, escritores, artistas plásticos, todos eles receberam o dom de Deus. O diabo não dá nada para ninguém porque ele não tem nada, nem a chave da casa dele ele tem. Ele não tem nada. Não tem nada. Então os dons vêm de Deus. Agora a maneira que nós usamos esses dons é que fazem a diferença. Eu já chorei ouvindo uma ópera. Eu já chorei ouvindo canções clássicas que foram compostas há centenas de anos. Eu já fui tocada, tive minha alma elevada por um tipo de música ou de representação teatral que nada tinha da palavra de Deus. Mas depois eu saí dali, passou a emoção, eu continuei levando a minha vida do mesmo jeito. É aí que está a diferença. Quando nós produzimos arte no poder e na unção do Espírito Santo, a arte é apenas um instrumento. O pincel, a caneta. Mas o escritor, o pintor, é Deus. Ele entra na vida da pessoa e ele puxa essa pessoa para ele, ele atrai essa pessoa para ele, e ele troca as vestes dessa pessoa, e ele transforma a vida dessa pessoa, esvazia de si mesma e enche dele. Esse é o poder das artes produzidas no poder e na autoridade do Espírito Santo. Não é apenas o fazer artístico, mas é a consciência de que somos artistas, somos para tornar Deus conhecido entre as nações da terra. As artes não são feitas para atrair a atenção das pessoas a nós mesmos.
Às vezes artista tão carente, né? A gente é cheio de mazela, cheio de coisa. Justamente por causa desse temperamento. Gente, não tem nada de errado você ser mais melancólico, não, porque você é artista. Você é assim porque você é assim. Deus te criou assim. Você precisa de ser mais sensível para Deus dividir essas coisas com você. Tem gente que tem esse temperamento artístico criativo, vê uma florzinha nascendo no cimento, no meio-fio, e fala: a vida entre o concreto frio e cruel. E aí você pega uma pessoa que não tem essa sensibilidade artística. Olha que pôr do sol pintado à mão. Hã? Que pintado à mão? Pôr do sol é pôr do sol? Recentemente eu conheci um poeta cristão e a música dele fala assim: quando o sol deitou-se no colo do oeste. Isso vem de Deus, gente, isso vem de Deus. Como é que uma figura fala isso? O sol deitou-se no colo do oeste e veio entardecer. Oh Deus, isso é lindo! Então Deus é o artista e Ele precisa de usar você na sua capacitação. Mas não fazendo arte pela arte, porque a arte pela arte produz entretenimento, mas a gente vai para casa e continua levando a vida do mesmo jeito. Continua com o casamento detonado, continua pensando em suicídio, continua com as dores na alma. E às vezes, gente, as músicas que fazemos nas nossas igrejas, presta atenção, infelizmente tem sido a arte pela arte. Meu Deus. A gente chega na igreja e como a gente foi ungido de habilidade artística, é muito fácil nós provocarmos a emoção de vocês. Se chega aqui uma pessoa carismática e fala: dê um brado de vitória ao Senhor, aí todo mundo, mas às vezes você está bradando por fora e por dentro você está detonado. O que quebra o jugo não é o nosso grito. O que quebra o jugo não é a nossa arte. O que quebra o jugo não é o meu talento. O que quebra o jugo é o poder de Deus. Não seja, em nome de Jesus, você que é ministro da música na igreja, não seja um animador de auditórios. Em nome de Jesus. Um amado ministro do Evangelho, um homem de Deus, que eu respeito profundamente, contou uma vez numa reunião de adoradores do Senhor, artistas também, que a primeira vez que o pastor chamou ele para ministrar no culto, ele foi. Aí ele foi, né? Orou, buscou, colocou o joelho no chão. Deus, faça para o senhor não fazer, tô lascado. Colocou ali na dependência do Senhor, buscou de Deus, oh Deus, tal. Aí Deus deu a lista para ele começou, anotou as canções, oh Deus, queremos tocar o teu coração e tal. Foi para a igreja e ministrou. Aí o que aconteceu? O povo chorou, o povo foi visitado, foi batizado, foi lindo, transformado, foi uma bênção. No final do culto, o pastor bateu nos ombros dele e falou: que bênção, filho, que bênção. Domingo que vem de novo. Aí ele viu que tinha dado certo, né? Aí não buscou tanto, não pediu de Deus a lista. O que ele fez? Deu certo. Pôs a mesma lista para o domingo e foi embora. Tudo bem, vamos lá, vamos ministrar. E aí ele ministrou, cantou todas as canções de novo. O que aconteceu? Tudo de novo. O povo chorou, o povo foi visitar. Só que no final ele estava com um vazio enorme. O que é isso, Deus? Deus falou assim: domingo passado fui eu que fiz, hoje foi você. Não confie no seu talento. Foi Deus que te deu o seu talento, mas não confie nele. Dependa de Deus.
Dependa de Deus. Existem artistas preciosos, poetas do Senhor, homens inspirados por Deus que estão se perdendo no caminho, porque descobriram o seu talento. E o talento virou o seu Deus. A capacidade virou o seu Deus. A voz virou Deus. Deus é Deus e não divide a glória dele com ninguém. Deus é Deus, dependa de Deus. Quando eu fiz um teste vocacional, eu tinha 17 anos de idade. E no meu teste vocacional deu que eu seria oradora, né? Que eu tenho habilidade na oratória. Eu olhei assim e falei assim, quero ser oradora, coisa nenhuma, né? Oradora, o que eu vou fazer sendo oradora? Eu queria que desse aqui que eu nasci para ser atriz. As artes também estavam lá no meu teste vocacional. Mas a oratória era uma coisa muito forte. E eu desprezei aquilo por muitos anos. Hoje eu estou aqui. Mas ai de mim de confiar no teste vocacional. Vai eu confiar no teste vocacional para ver. Teste vocacional, autoconfiança, toma o lugar de Deus. E aí ele não tem espaço para agir. E ele é um gentleman. Ele não violenta. Ele não põe a porta abaixo. Ele não faz nada na marra. Ele é doce. As artes foram criadas para manifestar Deus à humanidade perdida. Um Deus generoso, um Deus bondoso e que aprecia o belo. Deus aprecia o belo. Olha para quem está do seu lado aí. Olha que beleza. Olha que beleza. Ah, Helena. Eu acho que não deu certo comigo não, porque quem está do meu lado não é muito bonito não. É sim. Pode não ser para você, mas é para outro. Olha o João. Cadê o João? Olha o João. Para mim o João é o homem mais lindo do diante do trono. É o homem mais lindo de Belo Horizonte. O mais lindo de Minas Gerais, o mais lindo do Brasil, o mais lindo do mundo. Quando eu coloquei os olhos naqueles olhos azuis, eu pensei, meu Deus. Tantas outras moças, né? Passaram por ele, olharam para ele. Bonito nada. Graças a Deus, né? Então, gente, todo mundo é bonito. Eu costumo brincar que o João é a tampa do meu balaio. Tem a tampa do seu balaio também. Aqui em Minas tem um ditado que diz assim: para cada pezinho torto tem um sapatinho com defeito. No meu caso foi, para cada pezinho torto, teve uma bota ortopédica. Então, Deus aprecia o belo. Por isso que Ele te fez, desse seu jeitinho. Todo especial, todo único. A forma que te fez, quebrou. Você já parou para pensar nessa beleza? A gente fica aí, né? Com a nossa mente conformada a este século. E aí a gente fica, tem que fazer uma plástica no meu nariz. Um lipo. Tem nada contra plástica não, viu gente? Mas a gente tem que começar a se gostar do jeito que a gente é. Porque senão a gente vai estar desprezando o que Deus criou. Deus não erra. Ele te criou com essa cor, com essa identidade. Muito tempo eu tive muito conflito, que eu falo pelos cotovelos. O Serginho, cadê o Serginho? Serginho, esse santo homem de Deus, ele fala pouco, mas quando ele fala, ele arrebenta. Ele falou assim: Helena, você fala tanto, que você foi a única pessoa que conseguiu falar no DVD sem palavras.
E aí eu entrava num conflito. Deus, eu falo demais. Às vezes eu ficava assim com a energia baixa, né? Chegava em casa, estava exausta. Eu olhava para o João e o João, beleza. Deve ter alguma coisa errada comigo. Eu tô anêmica. Mas eu estava anêmica mesmo, mas o problema não era em mim. O problema é que eu falo demais, gasto muito energia. E eu não falo assim, falando assim baixinho com a Ana Paula, assim, falo baixinho. Eu falo, eu gesticulo, eu... E aí, você ia ver as minhas amigas da adolescência, era tudo a versão anos 70 e 80 da Ana Paula, entendeu? Todas meigas, falavam pouco. Aquelas meninas assim suaves, sabe? Meigas. Aquela suavidade na pele, no cabelo, no modo de vestir. Eu era toda doidona. Mas Deus tem um propósito. Ele te criou assim, porque Ele tem um propósito. Ele quer te usar desse jeitinho que você é. Muito bem, vamos prosseguir. Deus nos dotou de dons e talentos. Nós temos dons e talentos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 25. Aí, tem a versão da Helena por aí. Deus, o Senhor é bom demais, Pai, o Senhor é bom demais. Mateus 25, 14. Esse texto é muito conhecido, né? Mateus 25, verso 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem. Jesus contando história aí, gente, é o contador de histórias. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse texto é forte, principalmente porque ele produz em nós uma indignação imediata e bem contemporânea. Mas por que Deus deu 10 talentos para um, não deu 1 para o outro? Isso é injusto. Deus é justo. Ele sabe o que nós suportamos. Mas Deus, fulano canta pra caramba, eu tenho um buraco no meio da voz. Mas Deus, fulano é lindo,
líder. Eu sou aqui, sou tímido, acanhado. E aí, o que o diabo faz? Nos mantém ignorantes do propósito de Deus para a nossa vida, porque nós entramos num estilo de vida que compara e compete. Pastor Gustavo falou sobre comparação. Comparação é orgulho. É verdade, Jeová. Gente, é ruim a gente ouvir isso, né? Quando Deus me mostra os meus orgulhos, eu podia ter dormido sem essa. Mas na verdade eu não podia, não. Porque Deus só corrige o filho a quem ama. Quando você compara, no mínimo você está dizendo que você é melhor e que o outro é um farofento. Ou você está dizendo que Deus não foi bom o suficiente, que você merecia mais e tem menos. No final das contas, isso é orgulho, é soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Às vezes, você não está fluindo ministerialmente, não está cumprindo o projeto de Deus para a sua vida, porque você está com o olho grande no projeto de Deus na vida do outro. Entrou numa competição louca, fica brigando com Deus. Deus, só tem promessas para mim, mas não cumpre não, né, Deus? Mas você não precisa de mais, eu já te dei tudo. Mas você me deu a oratória. Se é a oratória que Deus te deu, faz esse dom multiplicar. Se é a fotografia que Deus te deu, faz esse dom multiplicar. Se é servir no bastidores, que você sabe bem, faz esse dom multiplicar. Por que nós pensamos que temos que estar em evidência para o nosso ministério ser uma bênção? Fulano gravou tantos CDs, vendeu 1 milhão de CDs. Ele é do Senhor. Oh, quem garante? Roberto Carlos vende muitos CDs. Luciano Pavarotti também vendia. José de Camargo e Luciano. Artistas preciosíssimos da indústria do entretenimento vendem muitos CDs. E quem garante que a arte deles tem transformado vidas? Quem garante que o Diante do Trono tem transformado vidas? Não responde não. Você está em evidência na mídia não significa nada. Deus pode te levantar? Pode. Se Ele tem um propósito de alcançar muitas pessoas, Ele vai te levantar, mesmo que você não seja nada. Ele vai te levantar, a mão dEle vai te levantar. Agora não tenta se levantar sozinho não, porque Deus resiste ao soberbo. Deus põe a mão no seu peito e fala, não vai dar. Se humilhe primeiro, se humilhe primeiro, se humilhe primeiro. Às vezes Deus não está cumprindo o propósito na sua vida ainda, porque você está cheio de você mesmo, cheio da sua arte, cheio do seu dom, cheio do seu talento. Ou então você está num processo de autodepreciação. Meu vida, oh céus, não faço nada. Orgulho, duas faces da mesma moeda. As duas te separam de Deus. As duas impedem o fluir de Deus na sua vida. As duas impedem Deus de te usar como Ele deseja, como Ele sonha te usar. Eu gosto de ilustrar a história de uma senhora, ilustro isso todo ano para os meus alunos. Eu conheci um ex-presidiário e ele falou assim, Helena, eu vi Deus transformando milhares de presos por causa das cartas que aquela senhora enviava para o presídio. Ela já era uma senhora idosa, velhinha, mas quantos presos eu vi se rendendo aos pés do Senhor, porque ela fielmente estava fazendo o seu talento multiplicar, escrevendo cartas. Ela escrevia bem, gostava de escrever, então ela escrevia cartas para os presídios, falando do amor de Deus. E você fica aí, né? Eu escrevo, mas escrever o quê? Para quem? Por quê? Porque às vezes nós queremos aplauso. Nós não queremos frutos, nós queremos aplauso. E aí Deus tem que colocar a mão no seu peito. Vamos lá, filhinho, vamos de novo.
Abra a sua Bíblia. Marca aí na parábola dos talentos, não sai daí não. Vamos para Romanos 12. Romanos 12. De 4 a 8. Romanos 12, a partir do versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, dividiu não apenas nossa maneira de ser, nossas peculiaridades, a cor da nossa pele, o tipo do nosso cabelo, nosso gosto para música. Ele também colocou em cada um de nós um talento, segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vem aquele que não sabe cantar. Espera aí, vou para o ministério de louvor porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. É pegar o texto e usar a seu favor. Agora, lê vamos lá no texto, gente. Abre aí, Filipenses 4. A Bíblia, o livro. Que livro é esse, meu pai? Oh, maravilha. Lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia. Filipenses 4, 13. O que está escrito aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, amém. Então vamos ler o 11 e o 12 também. O apóstolo Paulo falando: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O texto diz que o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que eu posso suportar tudo, porque os meus olhos estão em Cristo. Eu posso aguentar a discriminação, eu posso aguentar o outro não gostar da minha música, eu posso aguentar a minha falta de talento para certas coisas e querer descobrir de Deus o que eu tenho para fazer. Eu posso ser humilhado, eu posso ser exaltado. Eu posso ir para o banco, eu posso vir para a plataforma. Eu posso ser ministra de louvor, conduzindo a congregação. Eu posso ser backing vocal. Tem uma galera que fala que backing vocal não é ministro. Misericórdia! O que eu estou fazendo ali? Sou enfeite? Se Deus me colocou, me confiou essa honra de fazer back vocal para Ana Paula, eu vou fazer com a maior alegria. É uma honra. Mas eu não estou ali só fazendo back, não. Eu estou ali também usando os meus outros dons. Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua palavra na boca da Ana. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para cada rostinho desse, Senhor, muda essas vidas. Deus, a Zenete me ensinou a ser intercessora. Eu posso estar ali no vocal e posso me dar aviso. Eu posso estar ali no vocal e posso estar aqui dividindo a palavra e a minha vida com você. É só eu estar disponível. A cultura da celebridade não pode entrar dentro das nossas igrejas.
No mundo é que vale essa parada? Não. Quem está na frente é que vale. Coadjuvante, não. No mundo é que vale essa parada. Cada um de nós foi escolhido. Deus não te vê como multidão, como massa. Deus te vê único. Por isso que é importante você ter a sua identidade em Cristo. Saber quem você é, para o que você serve, o que Ele quer de você, para você ser um instrumento afiado. Porque senão você vai acabar esquecido na caixa de ferramenta. Por causa do seu orgulho. Não, se não for para fazer solo, vocal também não vou fazer não. Deus resiste ao soberbo. Se não quer fazer back, não vai fazer nada. Gente, com Deus não tem meio termo não. Em cima do muro, chega de gente em cima do muro na igreja. Toma a sua posição. Toma o seu lugar no corpo. Ah, mas é para defender uns campinhos lá que ninguém... Se Deus te colocar para defender um campo, vai defender mesmo que ele seja um campo abandonado. Nós queremos fazer a vontade de Deus ou a nossa. Ó Deus, o Senhor pode me usar, desde que seja igual a Ana Paula Valadão. Ó Deus, o Senhor pode me usar, Senhor, igual a Mariana, igual a Nívia. Essa história que a Helena contou lá da dona escrevendo carta para presidiar. Pelo amor de Deus, hein, Deus? Passa de mim, passa de mim. Aí ele passa mesmo. Ele passa. Então tá, filho, vai viver a vida da sua maneira que eu vou procurar outro para usar. Abre aí em Gálatas 1:10. Aproveita que a gente está pertinho. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Muitas pessoas no nosso contexto estão querendo agradar a homens. Por isso, eu volto a dizer, fazem o que dá certo e não o que é certo. Ah, como assim, Helena? Como assim? Vou exemplificar para vocês. Deus deu um dom para uma pessoa, levantou essa pessoa. Essa pessoa começa a cantar canções que começam a curar as pessoas. Eu não estou falando só do Diante do Trono, não. Estou falando de, graças a Deus, muitos ministérios que Deus tem usado dessa maneira. Aí, massifica. Todo mundo compõe a mesma coisa, o mesmo ritmo, a mesma letra, as mesmas palavras. Deus quer a sua expressão de adoração, a sua peculiaridade. Tem até uma piadinha que eu ouvi recentemente, vou contar para vocês, para ver se você se localiza. Naquele grande dia nós estaremos diante do trono, né? Quando formos prestar as nossas contas ao Senhor. Toda tribo, raça, língua, povo e nação estarão diante dele. Aí vão chegar os africanos, com as suas roupas, com seus tambores, com as suas cores, diante de Deus. Aí vão adorar a Deus do jeito deles. Aí vão chegar os japoneses, com aqueles kimonos lindos, né? Aqueles pratos enormes, aqueles gongos, tom. E Deus lá se deleitando com a adoração dos chineses, né? Aí vão chegar os índios e vão celebrar a Deus do jeito deles, também com as suas cores, com o seu rosto pintado. E aí vão chegar os brasileiros com uma versão do Hillsong. Tem pessoas que Deus vai usar com a versão do Hillsong? Tem, está usando. Nós já cantamos versões do Hillsong. Maria está cantando hoje versões do Hillsong. E são uma bênção, são músicas que trazem vida, glória a Deus. Mas cadê o samba? Cadê a bossa nova? Cadê o maracatu? Cadê o frevo? Cadê brasileiros? Cadê a
brasilidade da nossa música. Eu vou gravar o Clube 700, eu apresento um programa que se chama Clube 700. Se não pega na sua cidade, você pode assistir pelo computador. E eu vou gravar esse programa nos Estados Unidos. E quando eu chego lá, toda vez que eu chego lá, os americanos vêm me rodear e falar: canta Corcovado. Senhor Jesus, eu tenho que aprender uma bossa nova cristã para cantar uma bossa nova cristã para esses gringos, né? Canta Garota de Ipanema. Aí você tem que cantar, porque, né? Aí você canta: olha que coisa mais linda. Aí os gringos começam a cantar em português. Não fala uma palavra em português, mas canta Garota de Ipanema de cabo a rabo. E nós brasileiros, Garota de Ipanema, quem é essa? Você já parou para pensar que a música brasileira, um aluno do CTM, o Renato tá aí, gente? Ah, o Renato tá traduzindo, tá trabalhando. O Renato, você vai ter que falar de você mesmo. Você que tá traduzindo aí, Renato, fala pro povo que eu tô falando de você. O Renato foi numa ministração do Ronquenoli aqui, em Belo Horizonte. Aí quando chegou o Ronquenoli, foi aquela benção, as músicas dele nos abençoou tanto, né? Uma benção. E aí ele cantou, foi lindo. E aí no final falou assim: eu venho ao Brasil querendo ouvir música brasileira, mas como na igreja eu não ouço música brasileira, então eu resolvi fazer uma bossa nova. Hello! Glória a Deus, o Ronquenoli fez uma bossa nova, mas Deus quer ouvir isso de você, de mim. Um sambinha. Um frevo. Ou simplesmente a música do céu que Deus sussurrar no seu coração. Mas para de se conformar ao que dá certo. O que dá certo, gente, é a gente ser cheio do Espírito Santo. É isso que dá certo. É isso que dá certo. Às vezes você pensa: mas isso, Helena, isso não faz sucesso, isso não vende CD. Se você está com a sua motivação de cantar para vender CD, pode parar por aí. Pode parar por aí. Fala aí, Deus. Se Deus quiser te sustentar através do talento que Ele te deu, isso é lá com Ele. Agora, mais gente querendo fazer do dom, do talento, o trampolim para resolver sua vida financeira, esquece. Não vai para frente mesmo. Mas peraí, Helena, eu não preciso de pão. Eu também. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me falta, nada me faltou e não vai faltar, porque eu o adoro e eu confio nele. Se Ele quiser me dar, Ele vai me dar. Se Ele quiser usar meu talento para isso, Ele vai usar. Mas eu não fico fazendo os cálculos. Deixa eu gravar um CD com tantas versões. Eu tenho que pagar tanto de direito autoral. Se eu entrar com isso numa rádio, vou detonar. Deus resiste ao soberbo. Tem gente querendo fazer música alternativa para ganhar dinheiro, né? Por favor, gente. Agradar aos homens é possível, mas pode te trazer uma grande dor de cabeça, uma grande frustração. Quantos pratos de lentilha você está disposto a negociar em troca da bênção? Se o nosso foco é ser popular, há uma grande chance de não atendermos ao chamado de Deus para nós. Se o seu foco é ser famoso, há uma grande chance de você não atender o chamado de Deus para você. Abre em João 21. João 21.
18 a 22. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Isso é Jesus falando para Pedro logo depois da ressurreição. Quando Pedro se encontrou ali com Jesus e foi confrontado por Jesus: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus falou, como ele iria morrer, né? Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? João. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Às vezes nós não manifestamos nossos dons artísticos porque estamos preocupados com o dom do outro. Mas o senhor vai usar isso aqui e o outro? E o outro? O que o senhor vai fazer com o outro? O que o senhor vai fazer com o Daniel? Eu vou ser orador, o que o senhor vai fazer com o Daniel? Porque se de repente o que ele for fazer for mais lucrativo, eu troco de lugar com ele. Ou então começa a pegar no pé de Deus: meu Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Enterra o seu talento. O que você tem feito com o talento que Deus deu a você? Com a arte que Ele colocou dentro de você? Eu toco nos cultos. Todo culto a gente ministra. E eu tenho um grupo de rap, eu tenho um grupo de sei lá o quê, de street dance. O street dance nós só dança dentro da igreja, né? Para que Deus colocou dons, talentos e arte dentro de cada um de nós? Não foi para o entretenimento da própria igreja. Porque a igreja é ponto de partida e não de chegada. Aqui dentro a gente toca, a gente canta, a gente adora, porque são pessoas semelhantes. A gente crê na mesma coisa, a gente acredita no mesmo Deus. E a Bíblia diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizei o nome. Nós nos reunimos nos cultos, não é para receber palavra não, gente. Até nisso nós somos interessantes. Eu vou lá para o culto ver o que Deus quer me falar, o que Deus vai fazer por mim. Deus já fez tudo por você. Ele deu tudo que Ele tinha por você. E aí você vem no culto: eu vou chegar depois do louvor, porque o louvor é para você atrasado chegar, né? Ou então fica no louvor assim: queria tanto que cantasse aquela outra música. Que pena que não cantou. Isso aqui não é entretenimento não, gente. O período de louvor e de adoração é para você dar a Deus. É para você dar a Deus. É para você dar a Deus. Vamos lá. Se estiver afinado, se não estiver legal, cantar a música que eu gosto, eu dou para Deus. Se não... É por isso que você vê um tanto de gente no louvor assim. Ou então, ontem eu estava vendo pela televisão, viu, gente? Encosta nesse parapeito aí. Aí a Ana está aqui se derramando. Você fica olhando demais, que quando Jesus voltar, você vai ficar olhando também. O momento do louvor na igreja, o momento da adoração na igreja, é para você entregar a Deus. Por isso que às vezes a gente motiva tanto: canta o seu cântico, canta a sua música, derrama a sua adoração, quebra o seu vaso,
Quebra-se o vaso de alabastro. Se derrama, porque Deus não está vendo a multidão, não. Deus está vendo você. Deus está te ouvindo. Ele quer saber o que sai dos seus lábios. Ele sabe o que rola nos seus pensamentos. Às vezes você está aqui no louvor. Tem 40 minutos, meu Deus. Eu tenho que ir no stand. A irmã fulana, a comida vai esfriar. É isso que você tem dado a Deus? É isso que você tem dado a Deus? As migalhas da sua vontade? O resto do seu eu? Desce o cajado, Jeová. Em mim também, Jesus. Gente, a gente está rindo, mas a situação é séria, é grave. É grave. A igreja virou entretenimento, não é porque a gente está cantando música cristã, música que fala da glória de Deus, que você não deixa de ser entretido na sua alma. Nossa alma precisa, né, desse tipo de entretenimento. E o seu espírito, você é um adorador. Quando Deus corre o olho na igreja, se Ele acha você adorando em espírito e em verdade, ou Ele acha você viajando na maionese, ou julgando a música, ou querendo que fosse outra música. Esse momento é para nós usarmos os nossos dons e talentos para exaltá-lo, para levantá-lo, para declararmos o nosso amor, para dizer que nós precisamos dele, que sem ele a gente morre, que sem ele a gente padece, que sem ele a gente sofre, que sem ele a gente não vive. Agora, quando você sai da igreja, o que a sua arte tem feito? Tem gente que vive um conflito. Eu canto na igreja e posso cantar no mundo? Gente, eu acredito, pessoalmente, estou falando por mim, Helena. Não estou trazendo ninguém do Gênesis Doutorano atrás de mim, estou falando por mim. Eu acredito que Deus vai levantar nessa geração ministros para serem músicos seculares. Ministros, homens cheios de Deus, marcados pelo Espírito Santo, mas que não vão usar a igreja como trampolim, não. Eles vão porque tem uma convicção de chamado. Deus vai levar pessoas que estão nesse meio, vai salvar pessoas, como Ele já tem feito, nesse meio, e vai levantar essas pessoas como luz nas trevas. Aqui tem muita lâmpada. Se acender mais uma, apagar a outra, não faz diferença. Mas lá onde as densas trevas estão, a luz precisa brilhar. A igreja precisa chegar no meio dos artistas. A igreja precisa chegar na Rede Globo. A igreja precisa entrar nas bandas. A igreja precisa entrar nas boates. Mas esses são chamados, pinçados a dedos, capacitados por Deus, ungidos por Deus, e eles vão brilhar, e vão dar fruto. Não estou falando de crente picareta que está querendo ter o pezinho no mundo, e aí fala, Deus me chamou, Deus chamou coisa nenhuma. Vai que o diabo te derruba e ainda cospe na sua cara. Fique esperto, povo de Deus, descubra para que você serve. Agora, se você é igreja, chamado para ser um adorador, chamado para ministrar no altar, você também é chamado para evangelizar com a arte cristã. Faça música cristã para o mundo. Faça música que fale do amor de Deus para que o mundo ouça. É desconfortável, né? Falar sobre isso. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo e ter ousadia. E sobretudo ter direção de Deus. Direção de Deus. Capacitação do alto. Nós vamos conquistar os montes da sociedade com santidade. E não com uma picaretagem cristã. Que amolda o evangelho para satisfazer o nosso próprio gosto e a nossa própria vontade. É assim mesmo. Ah, Helena, agora você pegou pesado. Como é que você fala que... Para que eu sirvo? Não sei. Tem hora que eu tenho vontade de fazer isso, tem hora que eu tenho vontade de fazer aquilo, mas... lá na igreja eles não me apoiam. Como é que você pode descobrir para o que você serve? Vamos ver. Um pai fez as malas para os seus filhos. Seus filhos vão sair em viagem internacional. E aí um pai fez essas malas. João, me ajuda aqui, meu bem, por favor.
ver o que o pai pôs nessa mala. Segura aqui para mim, João. Vocês acham que eu vou para Califórnia? Não mesmo, né? Esse pai arrumou a mala da filha pensando em quê? Frio. Um lugar frio. Inverno rigoroso, né? Vamos ver na outra. Vamos ver a outra. A Ana tá falando que ela vai para Gramado. Em julho. Uma esteira. Ó, essa mala é para um homem. Essa mala é para um homem, ó. Não só platina, não tem forma, Teixeira. Ó, né? Camiseta. Protetor solar. Rio de Janeiro! Bermuda. Muito bem, já deu, João, já deu. Vocês acham que com essa mala eu vou pro Alasca? Rio! Muito bem, meninos. Depois vocês me convidam que eu vou nas praias de todos vocês, tá? Mas aos pés das 6. Muito bem. Helena, o que é que eu vou fazer, Helena? O jeito que o pai arrumou a sua mala indica com o que ele quer te usar. Para onde ele quer te enviar. O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Sabe aquela coisa que você faz e faz e faz e aquilo te realiza? Sua mala. Para que Deus ia te dar os talentos que você está pedindo dele, sendo que ele quer te usar em outra área? Deus não erra, gente. A mala dele é perfeita. Agora notem que as duas malas, elas têm tamanhos diferentes. A mala onde tem uma carga maior, precisa de um frio intenso e rigoroso, ela precisa ter mais espaço, porque as roupas são muito pesadas. E a mala para o verão, ela é mais enxutinha, porque as roupas são mais fresquinhas, ocupa menos volume, ocupa menos espaço, né? Tem menos volume. Às vezes você está olhando a mala grande do outro e fala assim, nossa Deus, eu tenho dado tantos dons e talentos para o fulano. Mas o peso que ele tem que carregar também é maior. Deus não coloca fardos em nós. Deus não coloca fardos, Ele nos ama demais para nos oprimir, para nos subjugar com algo que é pesado demais para a gente aguentar.
Eu uso a Ana como exemplo porque é o exemplo que eu convivo há mais de 15 anos. Deus sabe por que Ele levantou a Ana para ser a líder do Diante do Trono. Porque se fosse eu, o Diante do Trono já tinha dançado há muito tempo. Deus sabe por que Ele levantou o Sérgio. Só o Sérgio para aguentar a gente. Deus sabe por que Ele levantou a Zenete. Zenete, tantos partos, né, Zenete? Tantos partos. Tira Carrapicho. Devia ser o nome dela, o sobrenome dela, Zenete Tira Carrapicho. Tem uma coisa que rola na internet, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Quando a igreja não fala, Deus usa as pedras para falar, né? Cada um no seu quadrado. Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para você. Deus já arrumou as suas malas. Deus quer te enviar para fora da igreja, usar as suas malas, usar a sua arte, usar a sua criatividade. Deus quer usar esse seu jeitinho especial para impactar essa nação. Escreva poesia. Faça novas canções, use novos ritmos. Se aventure em novos instrumentos. Estude. Pinte, borde, cante. Fale, escreva. Faça o que Deus te deu para fazer. Conte histórias, cuide de crianças. Aquilo que você faz e que não é um fardo, porque Deus não coloca fardo sobre nós. Se está pesado o ministério, está errado. Você está no lugar errado. O centro da vontade de Deus é um lugar de luta, de confronto, mas é um lugar de alegria, de paz. O centro da vontade, aquela certeza linda de que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E na minha mala, a composição não está. Ou talvez a minha mala possa ser muito funda e eu ainda não achei. Mas pensando nesse congresso, o Senhor sussurrou uma música nos meus ouvidos. Eu gostaria de dividi-la com vocês hoje, porque ela foi feita para vocês. Meninos do CTM, meus amigos, me ajudem aqui. Eu vou cantar essa música para você. Tem isso também, né? Deus te chama para compor canções para Ele, que o exaltam, que o levante. Deus te chama para ser instrumento de cura. Às vezes Deus te chama para dar um abraço. Deus te chama para dar um olhar. Pare de olhar o que Deus está chamando o outro para fazer. Aguce os seus ouvidos para fazer o que Ele quer que você faça. Arte cristã que revele essa humanidade caída que está aí fora da igreja, que tanto precisa. Ah, mas eu vou fazer uma música assim que não fala muito de Jesus. Não, para não escandalizar. O mundo tem sede de Deus. Se você não falar, as pedras falarão. Eu conheço pessoas, eu já ouvi canções, né? Tem uma música muito antiga, secular, que diz assim: um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, tinha no falar uma oração, tinha no cantar uma oração, no falar a mais bela canção que já se ouviu. Todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Uma música evangelística feita por um não evangélico, porque nós
Estamos muito mais preocupados em fazer arte para o nosso próprio entretenimento gospel. É verdade, Deus. O mundo está perecendo. Porque nós insistimos em copiar o que está dando certo, o mundo está perecendo. Deus te ungiu de uma capacitação sobrenatural para que a sua arte cristã, a sua música que fala do amor de Deus, alcance as pessoas lá fora. Vai para a madrugada cantar música de Jesus com uma turma de violão. Vai fazer teatro na rua para esse povo conhecer Jesus. Mas não é aquelas peças que faziam nos anos 70, não. Aquelas foram boas para os anos 70. Hoje o nosso grau de comparação é Steven Spielberg. Excelência, Deus tem excelência. Vai embora, gente, vai embora. Para de ficar, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vou. Vai na autoridade, no poder do Espírito Santo. Que quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. É Ele que faz, não é você. É aquilo que a pastora Zenete falou ontem. Deus, mas eu vou fazer. Por quê? Eu sei que vai fazer? E aí eu fiz essa música pensando em vocês. Tem uma semana. E os meninos de setembro pegaram hoje de manhã. Vamos ver se sai, né, meninos? Deus te criou. Peraí. Esqueci a música. Deus te. De novo, menino. Vamos lá, agora eu lembrei. Ela tá muito fresquinha na cabeça ainda. Deus te criou do jeitinho que tu és. Te planejou da cabeça aos pés. O seu falar, o seu andar, seu jeito de se expressar, o arquiteto do universo quer usar. O teu falar, o teu andar, teu jeito de se expressar, o arquiteto do universo quer usar. Tu, além de ter um charme especial, a sua vida é um instrumento essencial para revelar à humanidade a verdadeira liberdade, que em Jesus existe nova identidade. Para revelar à humanidade a verdadeira liberdade, que em Jesus existe nova identidade. Entregue seus dons e talentos, vivendo para Ele, com a intensidade e a pureza do seu coração. Se renda totalmente, plantando a semente que o Pai depositou em suas mãos. Se renda totalmente, plantando a semente que o Pai depositou em suas mãos. Que o Pai depositou em suas mãos. Que o Pai depositou em suas mãos. Ficou grave, mas deu para vocês entenderem? Olhe para as suas mãos. Como é que é? Já encontrei. Oh, bem, gente. Ela falou assim que eu encontrei a composição no fundo da mala. Amém. Existe nova identidade em Cristo Jesus. E no poder do Espírito Santo, nós podemos usar aquilo que está na nossa mala
para comunicar Deus ao homem. Não apenas para fazermos o que dá certo, o que vende. Não apenas para fazer o que a igreja gosta de ouvir, mas para fazer o que o mundo precisa ouvir. E o Senhor me mostra aqui muitas pessoas feridas. Feridas porque tentaram expressar o seu dom, o seu talento e foram rejeitadas. Elas não estão rejeitando você. Elas estão rejeitando o que o próprio Deus colocou em você. Não se preocupe com as rejeições. Permaneça. Faça aquilo que Deus chamou para você fazer. Faça aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Porque naquele grande dia Ele vai falar: e aí, Márcio? E aí, Caleb? E aí, César? E aí, Maria? E aí, Ana? E aí, Ezenete? E aí, João? E aí, Helena? E aí, Juninho? Eu arrumei a sua mala. O que você fez? Muitos estão com as malas fechadas. Se assentaram em cima delas. E estão rejeitando o que o próprio Deus confiou. Examine a você mesmo. Feche seus olhos. O que você tem feito com os seus dons? Basicamente aqui nós temos muitos artistas. Mas pessoas que às vezes pensam: não, a única maneira de eu expressar adoração a Deus é cantando, é tocando. Não é não. Deus colocou dons lindos dentro de você. E esses dons podem produzir muitos frutos. Mesmo uma semente pequenina pode se transformar numa grande, frondosa e frutífera árvore. O que você tem desprezado que Deus te deu? Que talentos você tem enterrado? Às vezes cheio de rancor. Mas Deus, o que eu queria, o Senhor deu para o outro. E para mim, Senhor, sobrou isso. Deus sabe o que você precisa, o que você aguenta. Ele é soberano, sábio e já nos provou o seu infinito amor. Deus não precisa de te provar que te ama. Ele já provou. E às vezes você pede: Deus, me dá, se o Senhor me ama mesmo, me dá tal dom, me dá tal talento, me dá tal aparência. Não deixa o diabo te afogar no mar da auto-rejeição. Porque ele tem parado a igreja. Ele tem desacelerado a igreja. Porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo, é muito mais confortável a gente repetir o que está dando certo. E aí tudo que Deus sonhou, tudo que Ele planejou para fazer com seu jeitinho especial, Deus te criou do jeitinho que tu és. Te planejou da cabeça aos pés. O teu falar, o teu andar, seu jeito de se expressar, o arquiteto do universo quer usar. Muito além de ter um charme especial, a sua vida é um instrumento essencial para revelar à humanidade a verdadeira liberdade, que em Jesus existe nova identidade. Entregue seus dons e talentos, vivendo para Ele, com a intensidade e a pureza do seu coração. Se renda totalmente
plantando a semente que o Pai depositou em suas mãos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, meus irmãos, minhas irmãs, tantos perdidos, feridos, confusos, amargurados, rebeldes, porque a sua música não foi compreendida, porque a sua arte foi rejeitada, ou simplesmente rejeitaram o que o Senhor deu. Perdoa-nos, Pai, como igreja. Perdoa-nos, Senhor, por rejeitarmos aquilo que o Senhor nos confiou, as sementes que o Senhor colocou nas nossas mãos. Perdoa-nos, Senhor, por rejeitar a maneira que o Senhor quer se expressar através de mim. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque vivemos amargurados e revoltados e culpamos o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por não confiar no seu amor, que diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, que diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Perdoa, Senhor. E sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra aquilo que o diabo apagou, aquilo que o diabo matou. Sopra, 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 sopra. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor. Os sonhos que Satanás destruiu. Sopra, 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 Senhor. Sopra, 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 sopra e ressuscita o que eu mesmo matei em mim. Deus, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode trazer vida àquilo que está morto. Pode perdoar a nossa auto-rejeição. Pode perdoar, Senhor, o nosso complexo de ser brasileiros. Nós amamos ser brasileiros, Senhor. Ajuda-nos a resgatar os ritmos da nossa nação. Deus, ajuda-nos. Levanta aqui nesse auditório, Senhor, fotógrafos, pintores, diretores, escultores, compositores, poetas, músicos. Levanta nesse auditório arquitetos, decoradores, pessoas que desenhem, pessoas que criem moda, que ditem a moda do céu. Deus, levanta, Senhor, os teus artistas que produzam arte para mudar essa geração totalmente corrompida pelas mãos de Satanás, na arte que é tua, na arte que é nossa por herança. E ajuda-nos, Senhor, a produzir arte para fora da igreja. Não arte apenas para o nosso umbigo, para o nosso entretenimento, mas arte que comunique a tua graça, o teu perdão, a tua cura, a tua libertação, a tua salvação. Arte que traz vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos escutar os testemunhos dos artistas que Deus vai levantar para impactar a nossa geração com o amor de Deus, através de toda a diversidade e manifestação das artes. Vira para quem está do seu lado. Você não vai bater nas costas dele e dizer: você é demais, nada disso. Você vai pôr a mão nos ombros dele e vai falar: flua, flua, e deixe fluir o rio de Deus na sua vida, na sua criatividade, em nome de Jesus.